Para você se proteger contra esse risco de inflação global, uma forma de você se proteger disso é entendendo que existe a proteção de primeira classe, a proteção de segunda classe. A proteção de segunda classe, ela te protege somente contra os efeitos da inflação, e a proteção de primeira classe, ela te protege contra a causa da inflação. É a mesma coisa de você estar com febre, por exemplo, você não tem a menor ideia do que é, aí você vai tomar banho frio, né, para baixar a febre. O que seria o banho frio? Seria a proteção de segunda classe. Você está tentando resolver a consequência daquele problema, que é a febre. A febre é só a consequência. Mas pode ser que você esteja com algum problema de saúde, alguma coisa que esteja causando aquela febre, alguma inflamação, alguma coisa do tipo. Imagina que seja uma inflamação. Se você está só tomando banho frio e antitérmico, não vai resolver, a febre vai permanecer. Agora, o que seria uma proteção de primeira classe nessa situação aqui da febre? Seria você tomar um anti-inflamatório, supondo que seja uma inflamação. Você diagnosticar corretamente e tomar um anti-inflamatório. Aí você toma um anti-inflamatório, cara, num dia resolve. Você não precisa mais tomar banho frio e antitérmico. Então, essa é a diferença de você resolver o problema só o que ele causa ou resolver o problema na veia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para conquistar a soberania financeira. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Lacerda e o tema de hoje é inflação global e o impacto nos investimentos. Basicamente, nós passamos aí por um evento, né, cataclísmico em 2020, uma crise financeira bem profunda, né, que tiveram impactos em diversas áreas da nossa vida. Isso fez com que os governos e bancos centrais, etc., tomassem políticas que aumentaram mais ainda o risco de inflação global. Então, eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, vou explicar o que está acontecendo, como que está já esse nível de inflação no mundo, o que pode acontecer e como que isso impacta nos nossos investimentos e o que a gente deve fazer para se proteger contra isso. Fechado? Eu já falei bastante sobre inflação aqui no canal, no Instagram. Se você me acompanha há mais tempo, você sabe, já deve ter visto algum vídeo meu sobre o assunto, tá? E coisas que a gente vinha falando já há muito tempo, principalmente desde lá 2020, né, sobre esse risco que já está começando a mostrar as caras hoje em dia, né? A gente vai rever algumas coisas aqui e falar sobre outras que reforçam essa tese. Então, em primeiro lugar, é importante definir as coisas. Eu já falei sobre isso várias vezes, mas é importante reforçar para que fique cada vez mais no nosso sangue, né? É importante definir corretamente as coisas, né? Se você tem uma definição errada sobre um problema, um diagnóstico errado sobre um problema, você provavelmente vai tomar as decisões erradas, atitudes erradas para poder tentar resolver aquele problema. Se você vai tomar atitudes erradas, pode ser que você piore até o problema, né? Então, em primeiro lugar, é importante a gente definir corretamente as coisas. E o que é inflação, então? Qual que é a definição correta de inflação? A gente conhece inflação, se a gente for perguntar para qualquer pessoa por aí, e até para economistas mesmo, tá? Eles vão responder, as pessoas vão responder que inflação é o aumento de preços, as coisas ficando mais caras e tudo mais, né? Só que, na verdade, esse é o reflexo da inflação, esse é o resultado da inflação. A definição original de inflação é a expansão da oferta monetária. Essa expansão da oferta monetária, a expansão da quantidade de moeda disponível em circulação na economia, faz com que essa moeda perca poder de compra. Então, imagina que a moeda fosse o ouro e você tem lá uma barra de ouro, né, 1 quilo de ouro, vamos supor que essa barra de ouro vale 1 quilo de ouro, e aí caiu um meteoro de ouro, né? Quem já viu aqui aquela notícia de que identificaram um meteoro de ouro em algum lugar aí no espaço? Imagina que o meteoro de ouro caiu no planeta Terra sem causar nenhum estrago, pelo menos estragos físicos, né? Porque ao cair no planeta, as pessoas começaram a minerar ali aquele meteoro, vamos dizer que ele tenha 5 vezes a quantidade de ouro que existe em circulação no planeta, né? E aí o ouro passa a não ser mais tão abundante assim como ele era antes,
Ou seja, aquele ouro que você tem na mão, aquele 1 quilo de ouro que você tem na mão, perderia poder de compra. Tá? Então, por que ele perdeu o poder de compra? Porque agora tem mais ouro disponível para as pessoas em circulação e etc. Então, em algum momento, esse ouro que caiu do meteoro vai começar a ser utilizado pelas pessoas. Né? Então, no mundo atual, né, do papel moeda, da moeda fiduciária, da moeda estatal, funciona da mesma forma. Se o Banco Central chega do nada, aperta o botão e injeta 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões de dólares na economia, é como se fosse um meteoro de ouro. O dinheiro que está na nossa mão, o dinheiro que está em circulação, ele vai cada vez mais perder poder de compra. O nome disso é inflação. Então, a definição original de inflação é a expansão da oferta monetária. E o que a inflação causa? Aumento de preços ao consumidor e também pode causar aumento do preço de ativos. Ou seja, a gente pode chamar isso de inflação de preços ou de inflação de ativos. Mas vamos definir aqui como inflação, a palavra sozinha, inflação, como a expansão da oferta monetária. Quando a gente define as coisas corretamente, além da gente entender qual pode ser uma melhor solução para aquilo, a gente consegue também descobrir quem são os culpados daquilo. Né? Então, eu já falei também em vídeos sobre isso. Né, no ano passado, tinha pessoas aí políticos querendo fazer controle de preços e coisas do tipo. Isso já aconteceu no Brasil e acontece em outros países. Mas quando os preços começam a subir, por exemplo, preços de alimento começam a subir, e o governo começa a culpar o dono do supermercado, o dono do mercadinho, né? Porque justamente as pessoas têm em mente que a inflação é simplesmente um aumento de preços. Então, o dono do mercado ali, do mercadinho e etc., eles que estão sendo insensíveis, né? E estão aumentando o preço para lucrar mais. Mas essa não é a verdade. Né? Quando a gente entende que a inflação ela é a expansão da oferta monetária, a gente percebe que, na verdade, o culpado não é o dono do mercadinho ali, é o governo, é o Banco Central, o presidente do Banco Central, os deputados que causam descontroles fiscais, né? Eles são os verdadeiros culpados e são eles que causam a inflação. E só é possível de se perceber isso quando você entende o conceito verdadeiro de inflação, tá? O conceito original de inflação. Beleza? Então, o que aconteceu em 2020? Né? Vou até compartilhar uma tela aqui para vocês verem melhor. Então, trouxe alguns gráficos aqui para vocês poderem visualizar melhor. Então, o que aconteceu, né, em 2020? Veio a crise e aí, na verdade, até antes disso, né, isso voltou a acontecer, digamos assim, na real, em setembro, por volta de agosto, setembro de 2019, tá? Quando começou a ter uma crise de liquidez no mercado interbancário americano. E aí, quando há uma crise de liquidez, significa que se aquilo se aprofundar, em algum momento os bancos podem se tornar insolventes. E aí é quebradeira geral. Então, o Fed, o Banco Central Americano, o Federal Reserve, que vinha já há muito tempo, né, aqui desde 2017, mais ou menos, reduzindo o seu balanço, né, ou seja, tirando liquidez da economia, aqui em setembro começou, em agosto, setembro, no começozinho de setembro, foi obrigado a voltar a fazer quantitative easing. O que é o quantitative easing? Eu não vou explicar profundamente aqui, mas é basicamente imprimir dinheiro e jogar na economia. Né? Imprimir é uma forma de falar também, não é que eles imprimiram dinheiro e jogaram na economia, mas eles fizeram um lançamento contábil no sistema bancário para injetar liquidez no sistema e impedir que esse sistema quebre. Né? E em algum momento esse dinheiro que foi injetado no sistema bancário ele entra na economia real, né? Ele pode entrar na economia real ou pode entrar através do mercado financeiro, como vem acontecendo desde a crise de 2008. Então, vocês percebam que a injeção de liquidez começou aqui antes de estourar a crise de 2020. Né? Então, começou aqui e, obviamente, lá em março de 2020, eles aceleraram drasticamente aqui o processo justamente por conta do crash ali dos mercados. Tá? Vamos pegar aqui só do começo de 2020, vamos dar um desconto aqui
do período de 2019, né, que por volta de 4,1 trilhões de dólares era o balanço do Fed. Aqui no pico de 2020 chegou a 7,1, aí depois caiu um pouquinho, voltou a subir agora e continua subindo, e agora, dados da última semana, está em torno de 7,7 trilhões de dólares. Então, ou seja, saiu de 4,1 para 7,7, mais de 3,6 trilhões de dólares de expansão monetária que o Fed causou, né? Então, isso aqui é inflação, tá? E aí, dá uma olhada nisso aqui, só para vocês terem uma ideia da magnitude do que foi a crise de 2020. Em 2008, na crise do subprime, que era já considerada uma das maiores crises e etc., de toda a história, aquela coisa toda, a maior crise desde da crise de 29, né? Dá uma olhada nisso. Até então, o balanço do Fed nunca tinha passado de 900, 1 trilhão de dólares, 900 bilhões, 1 trilhão de dólares. Aí aqui deu um salto na crise de 2008, pelo mesmo motivo, crise de liquidez, etc. Eles dobraram, mas tinha chegado aqui no máximo em 2 trilhões, 2 e pouco, 2,2, por aí. Aí veio subindo, né? 2011, 2012, começaram aqui as rodadas de quantitative easing mais forte, né? Chegando a esse patamar de 4,4. Mas vocês percebam aqui no olho do furacão, né? A magnitude do salto. Tudo bem que dobrou aqui, né? Foi de 900 para 2 trilhões, mas foi um aumento de um pouco mais de 1 trilhão de dólares, 1,3 por aí. E aqui, cara, um aumento de 3,6 trilhões de dólares aproximadamente, né? E se a gente analisar isso mais profundamente, porque pode ser que o Fed expanda o seu balanço e só parte desse dinheiro vá para o sistema, vá para a economia, né? Pode ser que parte desse dinheiro fique preso ali no sistema bancário e não circule livremente pela economia. Isso vai ter um impacto menor, teria um impacto menor de preços ao consumidor, né? Mas dá uma olhada nisso aqui, que é outra medida aqui de política monetária, que é o M2. Então, o que é o M2? É uma das medidas de oferta monetária. É uma medida de papel moeda em poder do público, dinheiro em conta corrente, dinheiro depositado em contas ou aplicações de depósitos a prazo, mas não tão longo assim, em curto prazo, tá? Ou seja, basicamente é uma medida de dinheiro em circulação na economia, né? E esse aqui é o M2 do Fed, da economia americana, vinha subindo ali, né, desde 2008, desde sempre, na verdade, desde 1913, desde que existe o Fed. Mas dá uma olhada nesse salto aqui. Lembra que no final de 2019 houve uma expansão ali, começou a ter novamente uma expansão da oferta monetária, uma expansão do balanço do Fed, né, melhor falando. Mas aqui não teve um pulo muito grande, né, no final de 2019 em M2. Mas em 2020 teve, né? Começou 2020 com o M2 por volta de 15,4 trilhões de dólares, 15,5, né, arredondando aí, trilhões de dólares, e agora está, vamos arredondar também para 19,5. Então, mais de 4 trilhões de dólares. Ou seja, se o Fed expandiu o seu balanço em 3,6 trilhões de dólares e o M2 se expandiu em quase 4 trilhões de dólares, isso significa que praticamente todo aquele dinheiro que a gente pode entender, né, que praticamente todo aquele dinheiro que o Fed criou e jogou no sistema, ele entrou em circulação na economia. E o que significa isso? Volta no exemplo lá do meteoro de ouro. Pode ser que esse meteoro de ouro tenha caído no meu quintal e aí eu não contei para ninguém, eu só comecei a minerar ali, só eu estou usando esse meteoro. Agora, se esse meteoro chega no público, digamos assim, chega para todo mundo, né? Ele se reparte em vários pedaços, todo mundo tem acesso a esse meteoro, ele vai ter um poder inflacionário muito maior, né? O poder inflacionário sempre vai acontecer, a inflação sempre vai acontecer quando a oferta monetária acontece, quando a expansão da oferta monetária acontece, seja a inflação de preços de ativos ou a inflação de preços ao consumidor. Mas quando o dinheiro entra diretamente no sistema, ele começa a circular, ele entra na economia de uma vez só, ou mais rapidamente, a inflação também vai acontecer mais rapidamente, beleza? Então, isso aqui já é um indício aqui para se preocupar. Beleza, então, aqui no Brasil também não foi diferente, também houve uma expansão da oferta monetária
quase que na mesma magnitude. Para vocês terem uma ideia, o M2 americano, se a gente for medir isso aqui, subiu cerca de 25% em 2020. No Brasil, foi mais de 30% de expansão. Então, aconteceu um efeito muito parecido ou até pior em termos relativos. Tá? Com essa combinação, né, não dá para a gente esperar outra coisa além de inflação de preços. Né? Com uma combinação de expansão da oferta monetária, expansão de M2, dinheiro entrando em circulação na economia de qualquer jeito, né? Não tem outra coisa a se esperar além da inflação de preços. Né? Enfim, isso, as forças econômicas, elas são praticamente como se fosse a gravidade. Você não pode burlar a lei da gravidade. Então, dá uma olhada só aqui para o nosso caso brasileiro. Vou compartilhar agora um outro gráfico. Então, dá uma olhada aqui na inflação. Vamos dar uma olhada na inflação, nas expectativas de inflação aqui no Brasil. Né? Dados do IPCA acumulado em últimos 12 meses, né, que é o principal índice de inflação no Brasil. Até o último que foi divulgado, fevereiro de 2021, acumulou 5,2% de inflação, medido pelo IPCA, nos últimos 12 meses até fevereiro desse ano. Ou seja, já está ali batendo no topo da meta. A meta de inflação, a partir de maio aproximadamente desse ano, é de 3,75%. Né? Isso aqui é determinado, na verdade, pelo Conselho Monetário Nacional. Tá? Então, eles determinam qual que vai ser a meta de inflação para os próximos anos. Isso não é uma coisa que é determinada naquele momento. É uma coisa que é determinada já antes do evento. Né? Então, a meta de inflação a partir de meados desse ano aí, é de 3,75%, com uma oscilação de 2%, de 1,5% para cima ou 1,5% para baixo, ou seja, 5,25 ou 1,5, né? Acho que é isso. Fiz a conta aqui de cabeça. Mas, enfim, a ideia 5,2 já está batendo aqui na banda superior das metas de inflação que o Banco Central é obrigado a cumprir. E é justamente por isso também, e não só por isso, mas por isso aqui, que é a expectativa de inflação, que o Banco Central deu aquela porrada na última reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, e aumentou em 0,75% a taxa Selic, que estava já há bastante tempo em 2%, ajudou inclusive o dólar a se valorizar, o real a perder valor diante do dólar, né? Essa taxa de juros muito baixa, artificialmente baixa, e aí, por conta dessa pressão inflacionária, eles vinham falando, não tem risco de inflação e etc., mas aconteceu, e por conta dessa pressão inflacionária, eles aumentaram, deram aquela porrada na taxa de juros de 0,75, assumindo que eles estavam errados. Então, isso aqui é a expectativa de inflação medido pelo Focus, pelo Boletim Focus. O que é o Focus? É uma pesquisa semanal que o Banco Central faz com os principais players do mercado, né? E é simplesmente uma pesquisa. Eles perguntam assim, quanto que você acha que vai estar a inflação no final do ano? Quanto que você acha que vai estar em 2022, 2023, né? É simplesmente uma pesquisa. E a expectativa é de 7,62% para maio, né, desse ano, e aí vai caindo depois, mas vocês veem que a expectativa de inflação é que suba drasticamente, muito acima do topo da meta aqui. Né? Porque o que acontece? O IPCA é uma média geral de um monte de coisa ali que tem dentro do IPCA, né? Mas aí você fala, 5,2 não é tanta coisa assim, mas eu acredito que a maioria das pessoas estejam percebendo no dia a dia o aumento de preços, né? Principalmente em 2020 aconteceu muito isso, as pessoas reclamando do aumento do preço de alimentos e tudo mais. Agora vamos destrinchar os preços, né? Vamos dar uma olhada em áreas diferentes aqui dos preços. A inflação de alimentos, também acumulada nos últimos 12 meses, ela está em 15 pontos, aqui não está mostrando, mas é 15,01%, tá? Dados atualizados dos últimos 12 meses no Brasil. Então, assim, inflação de 15%, meu amigo, é muita coisa, tá? É bastante coisa. Porque isso aqui é uma média. Significa que tem coisa subindo 5, 10, mas tem coisa subindo 30, 40, 50%. Beleza?
Então, inflação de alimentos mostrando que o buraco é muito mais embaixo. O IGPM, um outro índice de inflação, está infinitamente pior do que o IPCA. Dá uma olhada nisso aqui. IGPM até março, isso é dados mega atualizados. Até março agora de 2021, o IGPM em 12 meses acumulou 31,1%. 31%. Cara, isso aqui é um absurdo, é muita coisa, tá? Uma inflação de respeito, beleza? Vamos olhar mais profundamente ainda. Índice de preços ao produtor. Por que o índice de preço ao produtor é importante, pessoal? Só falar um pouco disso aqui, né? O índice de preço ao produtor é importante porque o índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, ele mede o final da cadeia produtiva, né? Ou seja, teve um monte de coisa acontecendo ali para produzir os produtos e alimentos e até serviços, etc. Quando chegou no final, você foi lá e consumiu, né? Então, não necessariamente toda a cadeia produtiva vai repassar os preços para o consumidor final, porque eles temem perder concorrência, eles têm medo de aumentar para não diminuir as vendas e tudo mais. Então, muitas vezes, a indústria, o comércio, o setor de serviços aguenta ali a inflação até um certo ponto que não suporta mais e precisa aumentar. Mas eles aguentam mais, pressionam as margens, pode prejudicar, quebrar algumas empresas, mas eles aguentam até o ponto que fica insuportável e eles aumentam os preços. Então, olhar para a inflação, para o índice de preços ao produtor, é muito importante justamente para a gente entender qual é o potencial de inflação futura que a gente tem. Porque se a galera lá atrás, no começo da cadeia produtiva, na indústria extrativa, indústria de transformação, eles estão com uma inflação de preços muito alta agora, pode ser que eles venham a repassar, se isso não se resolver, né, se esses preços, se os níveis de preços para eles não se ajustarem, se acomodarem, pode ser que eles venham a repassar no futuro. Tem grande chance disso acontecer. Então, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é mais assustador ainda, tá? Foca nisso aqui, ó, principalmente nessa última parte aqui dessa tabela, que é o acumulado de 12 meses, tá? Então, em geral, o índice de preços ao produtor, em geral, ele no atualizado até fevereiro de 2021 é de 28,58%. O índice de preço, a inflação para o produtor aumentou 28,58% nos últimos 12 meses até fevereiro de 2021. Agora, destrinchando isso aqui, olha que bizarro. Indústria extrativa, 87% de inflação. 87%, quase que dobrando o nível de preços para o produtor ali do setor da indústria extrativa. Indústria de transformação, 25,5% de inflação. Então, de novo, se isso perdurar, se esse nível de inflação de preços perdurar para os produtores, em algum momento eles não vão aguentar, né, se continuar essa tendência de alta, em algum momento eles não vão aguentar e vão começar a repassar para o consumo. Então, você imagina toda essa inflação aqui sendo repassada para o consumidor final, né, para os preços que vão ser vendidos lá na ponta para o consumidor final. Né? Então, inclusive, imagino que foi olhando para isso, né, que o Banco Central aumentou a taxa de juros naquela velocidade, tá? Porque normalmente, o que seria o normal, né, do comportamento do Banco Central? Eles têm muita informação, eles não são bobos, eles sabem o que está acontecendo, eles sabem que existia sim esse risco de acontecer uma pressão inflacionária maior. Eles sabem, por mais que publicamente eles falassem que não, mas eles sabem. Então, o comportamento ideal teria sido, pô, vamos aumentar aqui em 0,25, em 0,25, 0,25. Mas quando eles vão lá numa porrada só e aumentam em 0,75, eles comprovam que a taxa de juros ela não estava no patamar que deveria estar. E talvez ainda nem esteja, né? Enfim, certamente ainda não está. Beleza?
Então, ou seja, a pressão inflacionária tem grande chance, existe um risco de aumentar mais ainda, tá? Destrinchando mais aqui o índice de preços ao produtor, se a gente olhar para aqui, indústria de bens de capital, né, 18%, bens intermediários que são utilizados como meio de produção, 37,9%, bens de consumo durável, 17%, 14%, bens de consumo semiduráveis e não duráveis, 18%. Então, você vê que em todos os níveis da cadeia produtiva no Brasil, o índice de preço ao produtor está pressionando, tá? E, de novo, em algum momento pode chegar para a gente. E aí, como que o mercado está vendo isso? Porque lá atrás, o primeiro slide, eu mostrei a expectativa de inflação pelo Boletim Focus. E lembra que eu reforcei que o Boletim Focus é simplesmente uma pesquisa, tá? O cara do Banco Central liga lá para o analista do fundo de investimento tal e pergunta, cara, e aí, hoje, nessa semana, qual que é a sua expectativa de inflação? Para final de 2021, final de 2022, blá, blá, blá. E o cara responde, é tanto, é 7 ponto tanto. Né? Só que aqui, né, nesse gráfico aqui que eu vou explicar para vocês, que é a expectativa de inflação extraída pela curva de juros, pela estrutura termo de taxa de juros, ela é, digamos assim, como se fosse a expectativa de inflação do mercado. Então, o que acontece? Essa mesma galera que vota no Boletim Focus, pode ser que talvez eles votem uma determinada coisa ali no Boletim Focus, mas no mercado, na hora de pegar um dinheiro ali do fundo, ou o próprio dinheiro e alocar nos títulos no mercado, eles tomam decisões um pouco diferentes. Né? Então, aqui é o seguinte, seria pegando pelos títulos públicos indexados à inflação, né, aquele Tesouro IPCA, que paga IPCA mais alguma coisa, e pegando pelas taxas de juros dos títulos pré-fixados, né, que é o Tesouro pré-fixado, se extrai, isso é uma conta que se faz, né, para extrair qual é a estrutura de taxa de juros de cada um desses títulos. Né? Na verdade, a curva azul é dos títulos pré-fixados e a curva amarela, aqui meio amarelada, é a dos títulos indexados à inflação. E imagina o seguinte, se um título indexado à inflação ele paga IPCA mais uma coisa, vamos supor que uma NTNB, né, um tesouro IPCA, paga IPCA mais 5% ao ano, significa que dentro da estrutura de remuneração daquele título tem o IPCA, que é a inflação, e tem lá os 5% ao ano, que seria os juros reais, ou seja, os juros acima da inflação. E então, o que quer dizer isso? Quando eu pego um título pré-fixado, né, vamos imaginar que existe um título pré-fixado com o mesmo vencimento de um título indexado à inflação. Eu pego a taxa de juros do título pré-fixado e subtraio, ou desconto, na verdade, não é subtrair, é descontar, porque são juros compostos, mas eu tiro desse título, dos juros do pré-fixado, os juros do título indexado à inflação, qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado dessa conta? É a inflação implícita, ou seja, a inflação de mercado, beleza? Mas basicamente é isso. Quando eu pego um título pré-fixado e desconto os juros dele, desconto os juros do título indexado à inflação, o resultado disso é a inflação implícita, ou seja, a inflação de mercado. E o resultado da inflação de mercado é justamente essa linha vermelha, né? Está aqui a inflação implícita, beleza? Então, aqui seria uma medida mais cirúrgica de expectativa de inflação. O que o mercado está esperando de inflação com o voto do dinheiro, não é simplesmente uma pesquisa, né? Ele está colocando dinheiro nessa opinião, beleza? Então, é uma opinião mais forte, digamos assim, porque se ele estiver errado, ele simplesmente perde dinheiro, né? Então, ou seja, hoje, isso é dados atualizados até hoje, tá? Com dados de ontem, mas é a última informação que pode ser coletada hoje. A expectativa de inflação implícita no Brasil para 6 meses é 7,42%, para 12 meses é 5,18%, para 18, 24 meses aqui está em torno de 4,5%.
69%. Tá? E aí depois volta a subir aqui, né, para cima de 5, 5,5 por aí, tá? Para vários, isso aqui são meses, tá? Então, para muitos meses à frente, né, a expectativa é que continue subindo. Ou seja, o mercado hoje, de fato, acredita que a inflação vai continuar alta e vai permanecer alta pelos próximos anos, beleza? Então, a expectativa de inflação aqui está muito acima, né? O importante de se falar é que está muito acima da meta de inflação do Banco Central, que é aquela lá, ó, vamos voltar aqui para vocês lembrarem, que é para os próximos anos, vamos pegar aqui a longo prazo, a partir de 2022, 3,5%. Então, se é 3,5% aqui, né, essa média aqui de expectativa de inflação de longo prazo, em torno de 5,5%, está muito acima daqueles 3,5%. Tá? E está acima do topo da meta, né, da banda superior da meta. Então, o que significa isso? Significa que não tem outra saída para o Banco Central a não ser aumentar a taxa de juros, né? E foi isso que esse pontinho aqui é o que eles fizeram na última reunião do Copom. Né? Então, a tendência de juros continua sendo de alta, beleza? Não tem outro caminho. Enfim, tudo, considerando as informações atuais que a gente tem, eu não estou afirmando aqui que com certeza vai continuar subindo para sempre, não é isso. Mas considerando as informações atuais que a gente tem, a tendência de juros no Brasil é continuar subindo, beleza? Agora vamos olhar para o mercado americano, né? Inflação global. Expectativa de inflação aqui nos Estados Unidos subindo drasticamente também. Aqui, essa área amarela aqui é todo o ano de 2020, quer dizer, após o crash de 2020 até hoje, né? Então, vocês percebam que teve uma queda aqui, lá no ápice da crise, e depois voltou a subir para patamares ali nunca antes vistos desde a crise de 2008, que é essa barra cinza aqui. Beleza? Então, a expectativa de inflação lá fora também em alta. E aí, por conta disso, juros de longo prazo nos Estados Unidos subindo também, tá? Subindo bastante. Mesma coisa que índice de preço ao produtor. Essa aqui é uma medida de preço ao produtor que mede o preço de madeira serrada e madeira compensada, que serve como matéria-prima para muitas coisas, muitas indústrias, e afeta de certa forma. É uma proxy, né? Uma aproximação para a gente entender o nível de inflação ao produtor nos Estados Unidos. Isso aqui é a variação percentual ano contra ano. Então, uma variação positiva aqui drástica, que não foi vista nem lá muito antes da crise de 2008, né? Ali por volta de 2004, 2005, por aí. Tá? Então, uma variação positiva drástica que pode, assim como no Brasil, impactar o preço ao consumidor, o CPI. Né? Então, basicamente, o cenário que a gente tem aí é de deterioração das expectativas de inflação. Né? Aqui no Brasil, né, o que a gente pode esperar, então? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê um descontrole gigante das contas públicas, né? O orçamento de 2021 aí com um monte de malabarismo fiscal sendo feito, né? Um monte de exceções. Lá nos Estados Unidos, o Biden com pacotes trilionários, né? Com pacotes dele de quase 2 trilhões de dólares. Então, basicamente, na visão dos políticos e bancos centrais, continua sendo a mesma, de expansão da oferta monetária. Então, os caras eles não conseguem enxergar outra coisa, eles não conseguem enxergar 3 palmos à frente e entender que isso vai agravar cada vez mais o problema. Né? Porque, cara, houve uma recessão, nós tivemos uma queda drástica no PIB, teve lá o evento que agravou a crise, mas vocês perceberam, talvez quem está acompanhando aqui desde o início, viu lá nos primeiros gráficos que o Banco Central americano começou a expandir o seu balanço desde agosto, setembro de 2019, muito antes de estourar lá o problema de saúde que não pode ser nomeado, tá? Muito antes. Então, ou seja, o evento que aconteceu em fevereiro, março de 2020 foi simplesmente um catalisador para o problema de liquidez
no mercado financeiro, no mercado interbancário, que já estava acontecendo. A gente já vinha de uma expansão da economia muito grande, muito longa, mais de 10 anos de expansão, e é natural ter uma recessão. Já vinha acontecendo vários sinais de recessão, como eu já falei várias vezes aqui no canal, e durante o ano de 2019 eu fiz vários vídeos alertando para esses sinais de recessão, né? Só que os caras olham para isso e falam, pô, o que causou a recessão foi essa abundância de liquidez, então vamos jogar mais liquidez ainda, né? Eles só conseguem enxergar o crescimento econômico através de mais expansão da demanda, de mais expansão monetária. Enfim, a fórmula continua a mesma e o que a gente pode esperar, pelo menos olhando o que a gente está olhando agora, o que se pode esperar é mais expansão monetária ainda no mundo inteiro, tá? Ou seja, aqui no Brasil, como a gente já viu, juros continuando em alta, se as contas públicas continuarem se deteriorando, continuarem aumentando o rombo da dívida pública brasileira, do déficit público brasileiro, a tendência é que o real continue se desvalorizando a longo prazo, né? Se a inflação de preços no Brasil continuar muito acima da inflação de preços no resto do mundo, a tendência é que o real continue se desvalorizando diante do dólar e diante de outras moedas a médio e longo prazo, tá? E aí, como que a gente faz para se proteger disso, né? Como que a gente faz para poder superar esse problema da inflação? Eu já até fiz um vídeo sobre isso, chamado Como se proteger da inflação, está no meu canal do YouTube, mas eu vou falar o que ele diz aqui, basicamente. É o seguinte, existem dois tipos de proteção contra a inflação, a proteção de primeira classe e a proteção de segunda classe. Eu vou começar pela proteção de segunda classe. O que é a proteção de segunda classe? Quem entendeu que inflação é a expansão da oferta monetária e o aumento de preços é simplesmente um reflexo da expansão da oferta monetária, pode entender que quando você faz uma proteção de segunda classe, você está se protegendo simplesmente contra os efeitos da inflação. Ou seja, qual é a causa da inflação? É a expansão da oferta monetária. Qual o efeito da inflação? É o aumento de preços. Quando você faz uma proteção de segunda classe, você consegue se proteger simplesmente, exclusivamente contra o aumento de preços. Isso a longo prazo e somente em alguns momentos. Quando você faz uma proteção de primeira classe, significa que você consegue se proteger contra as causas da inflação. Então, por exemplo, quando as pessoas falam assim, então eu vou comprar aqui um Tesouro IPCA, que a gente já citou aqui, para poder me proteger da inflação, porque se ele paga IPCA mais alguma coisa, ele vai me proteger da inflação. Beleza. Se você, única e exclusivamente, se você levar o título para o vencimento, ou seja, a longo prazo, e considerando que a sua inflação é o IPCA, o que não é verdade para a maioria das pessoas, tudo bem, você consegue utilizar essa proteção de segunda classe, que seria um Tesouro IPCA, para se proteger do reflexo da inflação, que é o aumento de preços. Mas quais são os riscos disso? O que uma proteção de segunda classe não considera? Ela não considera, em primeiro lugar, que o IPCA ele é uma medida, é uma média de aumento de preços para o Brasil inteiro e certamente para você que está aqui assistindo. Não é a mesma inflação, a sua inflação não é a mesma inflação que o IPCA, tá? É muito maior. Isso não é considerado. E a segunda coisa que uma proteção de segunda classe não considera é a perda, é a desvalorização da nossa moeda, da moeda doméstica. Ou seja, a desvalorização do real diante de outras moedas, principalmente diante do dólar. Então, se você ganha ali IPCA, vamos supor, um Tesouro IPCA que paga IPCA mais 5%, aí você tem uma expectativa de inflação de 5%, então você está esperando que vai ganhar 10% ao ano até o vencimento desse título. Só que se o câmbio desvaloriza 20%, cara, o que adiantou, né? Você só adiantou para você proteger um pedaço ali do que você perderia se você não fizesse nada. Mas, de certa forma, você perdeu em termos globais, né? Você ganhou em reais, mas considerando que o real é uma moeda fraca, você perdeu em termos globais. Então, exemplos de proteção de segunda classe. Já citei um Tesouro IPCA, fundos de inflação. Cara, fundos de inflação engana muito, tá? Porque
as pessoas olham o nome, fundos de renda fixa de inflação, então significa que ele protege contra a inflação. Cara, pode até proteger, mas você tem que ter em mente que é uma proteção de segunda classe. Significa que não protege sempre, protege só em alguns casos. Tem um exemplo interessante que é o seguinte: quando eu era assessor de investimentos no mercado financeiro, entre 2011 e 2012, eu lembro que a taxa de juros estava lá em 12,5% e começou a cair. Foi a primeira vez que, se não me engano, nesse período, foi a primeira vez que a taxa de juros caiu abaixo de 10%, ou seja, juros de um dígito no Brasil, né? Se não foi a primeira vez, foi uma das poucas vezes. E aí caiu de 12,5 para 7,25. Todo mundo ficou maravilhado. Nossa, juros de país de primeiro mundo, né? 7,25. Nesse período em que os juros caíram muito, os fundos de inflação no Brasil deram muito dinheiro, muito lucro. Porque, para quem não sabe, para título indexado à inflação, como o Tesouro IPCA, por exemplo, e fundos de inflação, que tem basicamente esse tipo de título dentro da sua carteira, quanto mais os juros caírem, melhor, mais o fundo se valoriza, mais o preço desses títulos sobe. E o contrário é verdade também. Quanto mais os juros subirem, o preço dos títulos cai e esses fundos tendem a se desvalorizar. Então, nesse período de queda de juros, de 2011 a 2012, quando o juro saiu de 12,5 para 7,25 aqui no Brasil, esses fundos deram muito dinheiro, se valorizaram muito. Tinha lá fundos de inflação, dependendo do fundo, rendendo 30%, 40%, 50% no ano, em 12 meses, né? E aí o nome do fundo era Renda Fixa Inflação, né? E as pessoas olhavam para aquilo e falavam, nossa, como é que um fundo de renda fixa rende 30%, 40% no ano, né? E aí o que acontece? Assim como vinha acontecendo nos últimos meses, últimas semanas aqui no Brasil, com juros em 2%, e tudo mostrando que os juros iriam subir, também estava acontecendo ali por volta de 2012 a mesma coisa. Pressão inflacionária, vários indícios de que aquele ciclo de baixa de juros tinha chegado ao fim. E eu lembro que, nesse momento, eu comecei a indicar para os clientes que eu atendia naquela época, sair dos fundos de inflação e começar a alocar em títulos pós-fixados e fazer outro tipo de coisa. E as pessoas pensavam, pô, mas o meu fundo de inflação deu 30%, como é que eu vou comprar um título pós-fixado que está me dando 7,25%? Não vale a pena. Eu falava, cara, mas olha só, os juros vão voltar a subir, tudo está indicando que vai voltar a subir, e esse seu fundo de inflação pode devolver todo o ganho que ele teve e ainda dar prejuízo. Algumas pessoas ouviram, outras pessoas não ouviram, e o resultado é que essas outras pessoas que não ouviram tiveram prejuízo. Eu lembro de algumas, claramente, até hoje, me ligando depois e perguntando, pô, Guilherme, o que está acontecendo com aquele fundo de renda fixa que, pô, está dando menos 10% agora? E elas descobriram que renda fixa não é tão fixa assim, tá? Nesse período de 2012, 2013, ali, final de 2012, começo de 2013, até 2016, a taxa Selic, que estava em 7,25, subiu para 14,25. Praticamente dobrou, né? Então, cara, imagina o que aconteceu com esses fundos de inflação. Foi prejuízo atrás de prejuízo. Enquanto que no período anterior eles deram 30%, 40% de lucro, no período seguinte foi 20%, 30%, 40% de prejuízo. Ou seja, fundo de inflação não necessariamente vai te proteger contra a inflação, beleza? Um outro tipo de proteção de segunda classe aí que algumas pessoas consideram até como proteção, que são fundos imobiliários. Cara, fundo imobiliário, ele tem uma relação totalmente inversa, a cota do fundo, né? Tem uma relação totalmente inversa com taxa de juros. Da mesma forma que fundos de inflação, títulos indexados à inflação, quanto maior é a taxa de juros, menor tende a ser a cota do fundo imobiliário. Quanto menor a taxa de juros, maior tende a ser a cota do fundo imobiliário. Então, a proteção de segunda classe, que protege somente contra o aumento de preços, não vai te proteger sempre, beleza? E o que seria a proteção de primeira classe? Seria aquela proteção que você faz contra a expansão da oferta monetária. Todas as moedas fiduciárias são ruins, mas algumas são melhores do que as outras, ou algumas são menos piores do que as outras. Então, por exemplo, no ano passado, o Banco Central Brasileiro expandiu em mais de 30% a oferta monetária. A maioria dos bancos centrais expandiu a sua oferta monetária, mas alguns expandiram menos do que outros.
Se a gente pegar historicamente, alguns bancos centrais expandem menos do que outros. E o que significa isso? Todas as moedas fiduciárias, estatais, moedas controladas por bancos centrais, elas não são escassas, porque eles expandem cada vez mais a oferta monetária. Historicamente, isso acontece desde 1913, quando começou essa era dos bancos centrais, com a fundação lá do Fed, do Federal Reserve. Só que algumas moedas são um pouco mais escassas do que outras, ou um pouco menos abundantes do que outras, tá? Porque elas expandem, os bancos centrais expandem menos a oferta monetária do que outros bancos centrais. Então, existem moedas que são melhores do que o real. Então, você ter exposição a outras moedas também é uma forma de você se proteger contra a inflação doméstica. Pô, Guilherme, mas eu vou estar também correndo o risco da inflação americana, europeia e assim por diante. Sim, mas beleza, de certa forma você está se protegendo contra a inflação do real, que tende a ser maior do que em muitos lugares ao redor do mundo. Outras formas de proteção de primeira classe. Ouro, por exemplo. O ouro é totalmente escasso, né? Quer dizer, todo ano se extraem, através da mineração, mais e mais ouro. Mas a taxa de inflação do ouro, ou seja, o quanto que se extrai de ouro anualmente, dividido pelo estoque de ouro que existe no mundo em circulação, é o que eles chamam de ouro acima do solo, né? O ouro que foi minerado. Essa taxa de inflação ela é muito menor do que qualquer moeda fiduciária, não tem nem comparação. É ridiculamente menor. Então, isso faz com que o ouro seja muito escasso diante de qualquer outra moeda. E não é à toa que, até em 1971, por exemplo, antes do Nixon acabar com a conversibilidade do dólar em ouro, né, o dólar ele tinha uma paridade no ouro de 35 dólares por onça Troy. Quando ele disse que o dólar não tinha mais a conversibilidade e que agora o Banco Central americano podia expandir quanto ele quisesse a oferta monetária, ou seja, o dólar ia ser cada vez menos escasso diante do ouro, o ouro saiu de 35 dólares por onça Troy e hoje está acima de 1.600. No ano passado, subiu acima de 2.000 dólares a onça Troy. Por quê? Porque o ouro é mais escasso. Então, você deve sempre buscar, para você ter proteção de primeira classe, você deve sempre buscar aquilo que protege contra a causa da inflação, que é a expansão da oferta monetária. Outro exemplo, Bitcoin, né? Bitcoin, ele é escasso, é até mais escasso do que o ouro, porque existe uma quantidade limitada de Bitcoins. A gente não pode limitar a quantidade de ouro que vai ser minerado, mas existe, pelo protocolo, uma quantidade limitada de Bitcoins. Então, também da mesma forma, isso explica boa parte da valorização do preço do Bitcoin desde que existe. Então, para você se proteger contra esse risco de inflação global, que a gente já está vendo acontecer no nosso dia a dia, inclusive, não é nada que ninguém esteja percebendo, imagino eu, qualquer um que faz compras aí sabe disso, né? Você percebe que isso já está acontecendo e por tudo que a gente viu aqui, o risco é de piorar caso os bancos centrais não ajam e façam alguma coisa. Então, a forma de você se proteger disso é entendendo que existe a proteção de primeira classe, a proteção de segunda classe. A proteção de segunda classe, ela te protege somente contra os efeitos da inflação e a proteção de primeira classe, ela te protege contra a causa da inflação. É a mesma coisa de você estar com febre, por exemplo, você não tem a menor ideia do que é, e aí você vai lá, mede com o termômetro, você fala, realmente estou com febre. Aí você vai tomar banho frio, né, para baixar a febre. Você fica dias tomando banho frio e a febre perdura. O que seria o banho frio? Seria a proteção de segunda classe. Você está tentando resolver a consequência daquele problema, que é a febre. A febre é só a consequência. Mas pode ser que você esteja com algum problema de saúde, alguma coisa que você comeu, sei lá, algum problema dentro do seu corpo que esteja causando aquela febre, alguma inflamação, alguma coisa do tipo. Imagina que seja uma inflamação. Se você está só tomando banho frio e antitérmico, não vai resolver, a febre vai permanecer. Agora, o que seria um problema, o que seria uma proteção de primeira classe nessa situação aqui da febre? Seria você tomar um anti-inflamatório, supondo que seja uma inflamação.
você diagnosticar corretamente e tomar um anti-inflamatório. Aí você toma um anti-inflamatório, cara, num dia resolve. Você não precisa mais tomar banho frio e antitérmico. Então, essa é a diferença de você resolver o problema só o que ele causa ou resolver o problema na veia. Então, qual que é o próximo passo para quem está assistindo aqui? É olhar para a sua carteira e entender se dentro da sua carteira existem ativos que te protegem contra esse risco de aumento da inflação global. Ou, se não tem, que tipo de investimento, que tipo de ativo você pode colocar ali na sua carteira para te proteger contra esse risco de inflação global. Então, essa avaliação é importante de ser feita. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Forte abraço e até a próxima live. Valeu!